Você já viu esse largatão aqui em cima? Não é o Alexandre. O que esse largatão tem de mais? Acredite se quiser, ele não é um lagarto. Sphenodon punctatus, ou mais conhecido popularmente como tuatara. Tuatara é um réptil endêmico das ilhas da Nova Zelândia, ou seja, ele só existe lá. E por que este bicho, que parece tanto com um lagarto, de fato não é um lagarto? É porque na natureza nem tudo que parece é. Se a gente fizer uma análise da morfologia dele, ele realmente parece muito um lagarto, né? A cauda, os bracinhos, as estruturas aqui nas costas. Mas se a gente for analisar a anatomia, a parte de dentro, aí a gente vê que tem muitas diferenças aqui. Pra gente começar a falar do tuatara, ele é uma espécie que vem de uma ordem chamada Rhinchocephalia. Essa ordem Rhinchocephalia, ela é muito antiga, ela apareceu lá no Triássico, há 250 milhões de anos atrás, né? Junto com os nossos queridos dinossauros, mas muito mais atrás do que o nosso querido T-Rex. E hoje, atualmente, nós não temos nenhum representante dos Rhinchocephalia que não seja o tuatara. Ou seja, é literalmente a única espécie que sobreviveu dessa ordem. Ok, mas de onde que vieram então os lagartos? Os lagartos vieram de um ancestral lepidossauro em comum. Daí surgiu os Rhinchocephalia e os Squamata, que estão englobando aí tanto os lagartos como as serpentes, que nada são mais que lagartos, só que perderam as patinhas. Agora você me pergunta, quais as características anatômicas que fazem este animal ser diferente dos Squamata, né? Boa pergunta, inclusive. Bom, você tem que analisar algumas partes do corpo desse bichinho, como por exemplo, o crânio, né? Então o crânio nos lagartos é um crânio móvel, a gente fala que é um crânio cinético, e no tuatara é um crânio fixo, é um crânio rígido. A gente tem a questão da dentição também, ao invés dos os lagartos, eles têm dentes únicos, né? Como estruturas, e o tuatara não, o tuatara ele tem uma continuação óssea, né? Como se fosse as presas, mas já preso aqui de fato na maxila, né? Aqui em cima, e são duas fileiras, enquanto embaixo é uma fileira, então ele meio que se encaixa assim, sabe? Como se fosse tipo uma tesoura, sei lá, um negócio assim. E o tuatara tem um terceiro olho, olha a maldade da tua mente, ô quinta série. Este olho, ele fica nessa parte aqui de cima da cabeça, é o olho parietal. Pra que ele serve? Ele não gera imagens, né? O bicho não consegue literalmente ver imagens. Aquilo ali ele faz uma captação da luz, pra saber se tá claro, pra saber se tá escuro. Aquilo ali ajuda no ciclo circadiano daquele bicho, ajuda na termorregulação, né? Só que com o passar do tempo ele cresce e este olho fica coberto pelas escamas. E uma das coisas interessantes é que esse bicho vive pra caramba. Ele tem algumas características de répteis, né? Que o período de incubação dele é de 12 a 15 meses, é tempo pra caramba. Chega a mais de 100 anos. A idade da maturidade ali é entre, acho que se eu não me engano, 10 ou 20 anos, alguma coisa assim. Então é um bicho que demora muito, né? E como eu falei, é endêmico. Eu falei que ele demora, mas o que eu quis dizer é que ele tem um metabolismo lento. Ele é endêmico da Nova Zelândia e é uma criatura que está muito ameaçada, porque com a introdução do ser humano, né, como sempre fazendo porcaria, que colocou... Introduziram alguns animaizinhos, tipo uns ratinhos assim, que de fato não comiam tuatara, mas comiam os ovos daquele bicho. Então é um bicho que já demorava muito pra se reproduzir. Se os ovos estão sendo comidos, aí fudeu, que o bicho vai demorar muito mais. Então é um animal que estava classificado no IUCN como quase extinto e agora por questões de ação, de conservação, tá um pouco melhor. Mas tem que ficar atento, senão esse bicho vai embora e literalmente acabou muita história aí pra gente. Então é isso. Se você conhecia esse bicho, comenta aí. Se não, comenta também. Comenta o que você quer pro próximo vídeo. Valeu, beijo, fui. Tchau.